Estamos de volta e falando de futebol. Lionel Messi é um dos maiores jogadores de todos os tempos, mas durante anos conviveu com as críticas pela falta de títulos com a camisa argentina. Com a conquista da Copa do Mundo do Catar, ele encerra a carreira pela seleção de maneira incontestável. Lionel Messi sofreu muitas críticas ao longo da carreira, por não ser decisivo em grandes partidas, por ter deixado a Argentina muito cedo, pela personalidade mais reservada, por ser menos argentino, como se fosse possível. Em todos os anos como profissional, foi calando todas elas. Pelo Barcelona, conquistou tudo o que podia, se consolidou como principal jogador da geração e garantiu um lugar entre os melhores jogadores de todos os tempos. Só que faltava algo. Faltava levar a Argentina ao topo do mundo. Em 2014, ele tinha chegado perto. No Maracanã, no final da prorrogação, viu do campo o gol que deu o título à Alemanha. Messi não fez nenhum gol na fase eliminatória e deixou a competição no Brasil como o melhor jogador, mas com a medalha de prata. Parecia que a Copa não voltaria a sorrir para o craque. Apenas parecia. Depois de ser vice na América do Sul, foi na primeira Copa do Oriente Médio, a mais de um Oceano Atlântico de distância, que Messi fez a Copa do Mundo a sua maior conquista. No Catar, Messi liderou o bom time de jovens jogadores argentinos ao título, com gols em todas as fases decisivas, para quem pedia gols pela seleção em momentos importantes. Quem dizia que ele não era argentino o suficiente, viu um camisa 10 identificado com a torcida, cantando as músicas que eram puxadas pela arquibancada depois de cada vitória. Os que reclamavam da timidez viram um leão dentro e fora de campo, que esteve disposto a fazer de tudo para dar alegria a milhões de argentinos que não viam um título mundial há 36 anos. E agora, aquele jovem que deixou a cidade de Rosário aos 13 anos de idade para jogar na base do Barcelona, volta para a Argentina como líder, capitão e principal jogador do título que o país tanto sonhou em conquistar novamente. Mas a Argentina teve muito mais do que brilho do camisa 10 do Catar. Confira outros destaques da Albiceleste na campanha do tricampeonato mundial. Não há muitas dúvidas de que Messi foi o grande nome da Argentina na conquista da Copa do Mundo no Catar. Mas é fato que o camisa 10 da Albiceleste teve a campanha de outras estrelas fundamentais para o título. No futebol, há um velho ditado que diz que um grande time começa por um grande goleiro. E, de fato, a Argentina tem finalmente um goleiraço. Aos 30 anos, Emiliano Martínez salvou a equipe sul-americana em diversos momentos, como ao defender duas cobranças na disputa de pênaltis contra a Holanda nas quartas de final. Na decisão da Copa do Mundo, o goleiro fez milagre em um dos últimos lances do jogo e também pegou a cobrança de Coman na decisão por pênaltis. Como resultado de atuações espetaculares, Martínez recebeu a luva de ouro da Copa do Mundo. Muito da campanha vitoriosa da Argentina também se deve a dois jovens jogadores que começaram no banco e assumiram a titularidade durante a Copa. O volante Enzo Fernandes, de apenas 21 anos, e que recentemente deixou o River Plate para defender o Benfica, de Portugal. Ele foi um dos pilares do meio de campo. A trajetória é parecida com a de Julián Álvares, que também saiu do River em 2022 para jogar no Manchester City, da Inglaterra. Álvares assumiu a titularidade na terceira rodada da fase de grupos e se tornou uma peça-chave da Argentina na competição. O camisa 9 marcou 4 gols em 7 jogos, inclusive 2 na vitória por 3-0 sobre a Croácia nas semifinais. O título dos argentinos também coroa a estrela do treinador Lionel Scaloni. O técnico, que era auxiliar de Jorge Sampaoli na Copa de 2018 e assumiu o comando de forma interina após a disputa da competição na Rússia, foi o grande responsável pela reconstrução da equipe. Antes da derrota na estreia para a Arábia Saudita, o treinador manteve uma sequência de 36 jogos invictos e quase igualou o recorde da Itália. Scaloni tem um incrível retrospecto de 3 finais e 3 títulos do comando da Argentina, a Copa América e a finalíssima em 2021 contra Brasil e Itália,
respectivamente, e a Copa do Mundo em 2022 contra a França. E a festa argentina não ficou limitada ao país sul-americano. Diversas localidades do mundo comemoraram a conquista. A festa argentina na Copa do Mundo do Catar extrapolou fronteiras e foi celebrada inclusive na capital francesa. Uma celebração que contagiou até países com pouca tradição no futebol. Isso sem falar na casa, onde o maior ídolo argentino se consagrou na vida profissional. Mas de imediato, quem teve a chance de celebrar com os heróis da final desse domingo contra a França foi o torcedor em Doha. A seleção saiu pelas ruas da cidade em um ônibus aberto para dividir a conquista do tricampeonato mundial. Nos céus da capital do Catar, os fogos de artifício iluminaram e encerraram a competição no país árabe. Apaixonados por futebol e personalidades aplaudiram a passagem dos novos campeões mundiais. Se a comoção foi tão grande longe de casa, imagina quando a seleção desfilar em Buenos Aires. A Taça do Mundo é Argentina. Bem, até 2026. Boas festas, hermanos! Pois é, agora do outro lado. A Argentina jogou água no vinho francês, mas apesar do sonho frustrado na decisão da Copa do Catar, os azuis, les bleus, caíram em grande estilo. Da alegria à aceitação emocionada. Jogo muito bom, jogo ótimo, é muito difícil, acreditávamos demais, não importa. Viva a França! Paris se preparou para a vitória, mas derrapou na magia de uma final em que a igualdade foi definida na assustadora disputa de pênaltis. Não fizemos um jogo muito bom ao longo dos 90 minutos, mas Mbappé conseguiu fazer a diferença. Teve muita dificuldade no início, mas acabou marcando de voleio. Ele ousou e conseguiu. Estamos muito emotivos, mas no final perdemos e o jogo é assim, fica para outra hora, não importa. A torcida em Paris não celebrou o sonhado tricampeonato mundial, mas sustentou a decepção com orgulho. Raramente vimos uma final com tanto suspense como esta. Claro que estamos desapontados, especialmente a decisão da disputa de pênaltis, que é um tanto aleatória na minha opinião, mas foi realmente uma bela partida. Sim, uma derrota, mas talvez poderíamos dizer uma derrota vitoriosa. Pelo menos uma vitória foi certa dentro de campo. Kylian Mbappé. O astro, além de marcar os 3 gols franceses nos tempos normais e na prorrogação, ainda terminou a Copa como artilheiro, com 8 gols, um a mais do que Messi. Ele é o melhor. Ele deu tudo e merecia esta final. Ela foi roubada dele, mas não importa. Vejo todos daqui a 4 anos. De certo, após o resultado negativo, é que o sonho não tem final no futebol. Que venha a próxima Copa para os franceses e para o mundo. A Argentina mereceu, né? O que você acha, irmã? Foi um belo jogo, hein? Foi um belo jogo. Eu acompanhei muitas finais de Copa do Mundo, inclusive pessoalmente cobri alguns campeonatos mundiais, né? Mas uma final como essa, não tinha visto ainda. Essa foi apertada, né? Quando a gente achou que estava ganho, veio uma surpresa. Belíssimo jogo. Verdade. O atual melhor jogador do mundo e que ficou de fora da Copa por uma lesão, o atacante Karim Benzema anunciou que não vai mais disputar partidas pela seleção da França. O atacante Karim Benzema anunciou a aposentadoria da seleção da França em uma mensagem publicada no Twitter um dia depois da derrota no final da Copa do Mundo para a Argentina. Na publicação, o atual melhor jogador do mundo afirma que fez esforços e cometeu erros, mas que se orgulha do caminho traçado. Benzema completa 35 anos nesta segunda-feira. O atacante foi declarado desfalque por lesão para o Mundial às vésperas do início da competição, quando a delegação francesa já estava no Catar, devido a um problema durante um treino às vésperas da sua estreia com a Austrália. O prazo de recuperação foi estimado em 3 semanas pela Federação Francesa de Futebol. Depois, então, Benzema alternou mensagens de apoio aos jogadores franceses e outras mais enigmáticas nas redes sociais, como a que publicou no Instagram antes do final da Copa, na qual escreveu apenas "não me interessa". A lesão foi um capítulo a mais na história turbulenta entre o atacante e a seleção francesa. Apesar dos quase 100 jogos e 37 gols, ele nunca chegou a brilhar de fato pela França. O único título conquistado foi o da Liga das Nações da UEFA, em 2021, depois de ficar 4 anos afastado da equipe pelo caso Sex Tape, no qual foi condenado à prisão por tentativa de chantagem, mas teve o cumprimento da pena suspenso. E com o fim da Copa do Mundo do Catar, a competição se tornou a de terceiro melhor público da história das Copas.
Estados Unidos em 1994 e Brasil em 2014 em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Mais de 1 milhão de pessoas visitaram o Catar para a Copa do Mundo de 2022, que começou em 20 de novembro. Mais de 3.400.000 torcedores assistiram às partidas nos estádios. Este é o terceiro maior público numa Copa do Mundo, atrás dos Estados Unidos em 94 e do Brasil em 2014. De acordo com a agência de notícias QNA, 2.400.000 pessoas assistiram às partidas da fase de grupos, 411.000 das oitavas de final, 245.000 das quartas e 157.000 das semifinais. Quase 89.000 torcedores assistiram à vitória da Argentina sobre a França nos pênaltis, a lotação máxima do estádio Lusail. A partida pelo terceiro lugar atraiu 44.000 torcedores. A taxa média de ocupação dos estádios foi de 96%, de acordo com a FIFA, apesar das arquibancadas terem apresentado espaços vazios durante alguns jogos. O número total de visitantes anunciado um dia depois da final corresponde às estimativas da organização. Inicialmente, a previsão era de 1.200.000 pessoas. Arábia Saudita, Estados Unidos, Índia, México e Reino Unido foram os países mais representados entre os torcedores. O RB Notícias fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Obrigado pela companhia e até lá.